Olá pessoal, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho como devemos orar citando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela produz exatamente o que ela diz. Ore a palavra de Deus, que a palavra de Deus seja a plataforma de oração, que a palavra de Deus seja a fonte de todas as nossas orações. Vamos aprender a orar. Como orar baseado na palavra de Deus? Orando as orações conforme o modelo bíblico, como Abraão orou, como Ana orou, como Jesus orava, como seus discípulos oravam. Vamos começar. Primeiramente, devemos confessar os nossos pecados a Deus. Antes de se apresentar a Deus, precisamos ter reverência e temor ao seu nome. Então confessa os seus pecados, como diz lá em 1 João 1, de 8 a 9. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Submeta-se à vontade de Deus. O motivo da sua oração tem glória para Deus ou não? Perdoe para poder ser perdoado, conforme o modelo de oração que o Senhor nos ensina no livro de Mateus, em Lucas. Livre-se da culpa. Enquanto Davi sentia-se culpado, Deus não ouvia suas orações. Fale para Deus, como Daniel disse lá em Daniel 9, de 17 a 19. Daniel disse assim: não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Daniel 9, de 17 a 19. Quando você for orar, confesse o seu pecado e confesse também o pecado do seu povo, seja da sua família, do povo brasileiro, da nossa nação. Em Daniel 9:20 diz assim: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Qual o motivo da sua oração? Daniel tinha o motivo dele. Qual é o seu? Ore como Ana orou. Ela derramou a sua alma diante do Senhor. Ana era estéril, mas todos os anos, quando o seu marido Elcana e ela subia para Siló para oferecer sacrifícios ao Senhor, Ana estava lá, até o dia que ela orou, derramando a sua alma diante do Senhor. Com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto, mas cuidado, não faça um voto que você não possa cumprir. Lá em Deuteronômio, tinha uma lei que falava a respeito do voto, que justamente dizendo, se é para você não cumprir, não faça, não prometa nada, apenas faça sua petição. Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli julgou, achando que ela estava embriagada, mas ela estava clamando ao Senhor e derramando seu coração. Aí ele diz: vá em paz, e que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela se deitou com o seu marido. E ali nasceu Samuel. Mas não faça promessas para Deus que você não possa cumprir. Apresente-se para Deus, não importa se é de joelho, se é no seu quarto, se é de pé, se é prostrado, mas que o seu coração seja derramado diante do Senhor. Veja o que diz aqui em Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não esconda os seus pecados do Senhor. Davi estava em pecado. Veja o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir.
eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Está desempregado? Quando estiver orando ao Senhor, depois que você tiver confessado os seus pecados em reverência e temor a Deus, liberando perdão, orando ao Senhor, conforme Ele ensina, apresente para o Senhor a sua petição. É tudo pela misericórdia de Deus, porque nós não existe um justo sequer. Mas a palavra de Deus diz, logo após a queda do homem, lá em Gênesis 3, diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Quer dizer, precisamos agora trabalhar e suar para a gente comer o nosso pão. Mas o Senhor, pela sua misericórdia, Jesus, quando Ele veio, Ele disse para a gente não se preocupar com as coisas da vida, não ter ansiedade com o que vai comer, com o que vai vestir. Ele diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E Ele acrescenta tudo isso. Mas se você tem sonhos que você quer realizar, você quer comprar um bem, uma casa, um carro para você trabalhar, para você passear com a sua família, isso não está errado. Mas nunca esqueça que tudo seja para glorificar o nome do Senhor. Você é jovem, você é livre e quer casar? Apresente para Deus em oração: Senhor, o Senhor disse lá em Gênesis que não era bom que o homem estivesse só. E o Senhor disse que faria para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então saiba pedir uma pessoa que lhe corresponda conforme a palavra de Deus. Quando Deus uniu o homem ou a mulher, Ele uniu uma só carne. E assim Deus disse ao homem: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mas considere o conselho do apóstolo Paulo acerca do casamento em 1 Coríntios 7. Paulo diz o seguinte: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar dando desejo. E também ele tem aqui um aconselhamento aqui, né, que cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Eu entendo assim: está viúvo? Continue viúvo. Está divorciado? Continue divorciado. E leia todo o 1 Coríntios 7, que você vai entender melhor como está escrito. Tenha fé. Porque o Senhor diz assim em Mateus 21 e 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Seja persistente na oração, conforme Mateus 7, 7 a 12, Lucas 11, 9 a 13. Peça ao Senhor que lhe ensine a orar como os discípulos pediram. Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou a seus discípulos. Não vote, não faça voto que você não possa cumprir. Em Deuteronômio 23, de 21 a 23, está dizendo: ore, se você está doente. Ezequias tem um modelo de oração. Ore pelo seu país. Abraão orou para Deus para que ele não destruísse Sodoma se tivesse. Ele começou apresentando para Deus em humildade, mas com ousadia de fé: Senhor, se tiver 50 justos. Então apresente para Deus, substitua pelo nome do seu país. Senhor, se tiver 50 justos nesse país, o Senhor destruiria o Brasil entregando na mão de corruptos, de pessoas que não respeitam os teus princípios, que é a favor do aborto, que é a favor de ideologias que contrariam a tua palavra. Senhor, faça como Abraão. Senhor, se tiver 45, o Senhor destruiria Sodoma. Se tiver 30, se tiver, e foi diminuindo, se tiver 10, não tinha um justo sequer. Mas Deus, lá em Gênesis 19, já no final, Deus lembrou-se de Abraão e ele não destruiu a família de Ló. Então, quando orar, ore pelo seu país, substitua o nome da nação de Israel, mesmo você ainda continuando orando por Jerusalém, porque Deus diz para a gente orar por Jerusalém, mas substitua a nação de Israel pela sua nação do Brasil. E ele, quando intercedeu, ele intercedeu pela cidade onde estava seu sobrinho Ló, porque ele amava seu sobrinho. Ele não fala que ele pediu por Gomorra, ele pediu por Sodoma, que era lá, e Deus poupou a família de Ló, exceto a mulher de Ló, que olhou para trás, né, e ela se tornou uma estátua de sal. Mas Deus poupou a família de Ló. Tem alguém doente na sua família, alguma enfermidade, alguma doença?
Ore apresentando para o Senhor a sua palavra em Isaías 53, que ele já morreu por nossos pecados, por nossas enfermidades. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Foi preço de sangue que ele pagou por toda a humanidade. Mas peça segundo a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é a melhor, é a perfeita, é agradável, é o que agrada a ele. Veja a oração de Davi em 2 Samuel 7. Ele orou, então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou. Jesus é o nosso tabernáculo, ele tabernaculou, ele veio ao mundo, apresente-se a ele. Não precisa você estar dentro de um templo físico. O templo de Salomão foi destruído pela terceira vez, foi destruído nos anos 70, nunca mais foi refeito. Os judeus, eles não têm um templo para ele se apresentar a Deus, mas você pode apresentar-se a Deus dentro do seu quarto, em qualquer lugar que você estiver. Jesus é o nosso tabernáculo. Quando Davi orou pela sua família, ele primeiro diz assim: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a este ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. É assim que procede com os homens, ó soberano Senhor. Que mais Davi pode dizer-te? Tu conheces do teu servo, ó soberano Senhor, por amor de tua palavra e de acordo com a tua vontade, realizaste este feito glorioso e o revelaste a teu servo. Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, não há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Essa promessa da bênção do Senhor é para os nossos dias, não é só para aquele tempo, é para nossos dias. Apresente-se ao Senhor. Você está passando dificuldade na família? Apresente-se ao Senhor. Obrigada por assistir. Deus abençoe.